quê, Nestor? Ah, tá. Assim. Entendi. Ai, gente, fazendo bagunça no dia do meu aniversário. Como se eu não fizesse sempre, né? Tudo bem. Queridos, é muito especial, muito de Deus, poder partilhar com vocês a palavra essa noite. Isso veio no meu coração, né? Eu ia estar ministrando louvor hoje, não foi viável, não foi possível, a gente teve que, né, realinhar. E eu falei, amor, já tem um tempo, né? Muito tempo, eu só ministro ali durante aquele tempo do encontro de mulheres. Eu acho que é propício a Ele, né? A Ele que me enxergou, a Ele que me... Toda honra... Eu sempre esqueço esse pedaço da letra, eu tenho que falar isso com Baruque. Toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. E aí a Ele que é digno. Eu falei, amor, eu quero te separar esse tempo, eu quero poder compartilhar da palavra dEle, Ele que é o Senhor, Ele que tem me dado a vida, e isso tem me alegrado muito, poder estar na presença dEle dia após dia. E dia após dia a gente vai aprendendo, dia após dia a gente vai morrendo, cedendo, vivendo. Então vamos lá juntos. A mensagem de hoje, ela tem o seguinte tema: qual o real sentido de celebrar a vida? Vamos juntos em Filipenses, capítulo 3, 7 e 8, que diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, fezes, um lixo qualquer, para poder ganhar a Cristo. Senhor, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, em meio à liberdade do Teu Espírito, à descontração, à alegria e à unidade de fé. Eu peço que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração essa noite, que eu possa ser o Teu instrumento, Senhor, sensível a ouvir a Tua voz, e que a igreja, nós, juntamente, possamos absorver aquilo que o Teu Espírito quer comunicar, aquilo que o Teu Espírito quer falar. Senhor, eu me sujeito a Ti, eu me sujeito a Tua condução, e a Tua palavra, ela tem aqui, Senhor, uma plena condução, uma plena revelação, que não falte a liberdade que vem de Ti, não falte a plena convicção da unidade de fé que temos à luz da Tua palavra. Comunica, Senhor, ao nosso coração a revelação daquilo que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Aleluia. E aí, hoje, acho que fazia total sentido, né? Já tinha vindo esse desejo ao meu coração de algumas vezes, também está podendo partilhar aqui com vocês. E meu amor é o primeiro a sempre me inspirar, né? E há muito tempo. Hoje, Tamires me lembrou, eu não estava passando mal hoje, mas eu falei, eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque você tem falado, como na reunião de mulheres ali é um ambiente mais propício, e que às vezes o domingo aquilo não te é tão viável, você não se sentir tão à vontade. E eu acho que é tão legal, né, quando você se propõe a quebrar limites. A gente precisa se lançar. Isso tanto nós, meninas, como os homens. Nós precisamos ter essa ousadia de nos lançar em Deus para as coisas que provêm do Espírito. Amém, igreja? Então, seguindo nesse qual o real sentido de celebrar a vida. Hoje, domingo, 15 de junho de 2025, eu completo 45 anos de vida. E acredito que a partir dos 30, as nossas reflexões sobre a vida, elas tornam-se mais cuidadosas, com certo zelo na observação dos fatos. Uma ponta de maturidade começando a querer um desenvolvimento mais palpável. Todavia, eu acredito
que não são os anos que tão somente nos aperfeiçoam. A faixa etária, sem dúvida, é um auxílio para a nossa reflexão sobre a existência. Pois aos 2, 3, 4 anos de vida, ou até mesmo em nossa adolescência, a maturidade geralmente não é nossa íntima. Contudo, em um determinado tempo do nosso existir, seja pós-30 ou não, a maturidade ela grita. E ouvir o seu som é sempre uma questão de escolha, como tudo na vida. Levar a vida com a fragilidade das muitas emoções da juventude latente já não se torna algo na qual possamos querer nos apoiar mais. Nesse momento da vida, que repito, seja no pós-20, pós-30, pós-40, enfim. Nesse momento da vida, onde as suas reflexões sobre ceder ou não ceder, ter ou não ter razão, começam a gritar dentro de nós. E é aí que nós começamos a nos desdobrar sobre o real sentido de celebrar a vida. E é muito interessante, né? Eu fiz essa reflexão hoje de manhã, como uma introdução, porque eu acho que realmente é o que traduz a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento. Não só no Cristo, mas também no nosso cotidiano. É o passar dos anos. Contudo, o passar dos anos sem uma direção, sem um encontro, melhor dizendo, com Ele, vazio é. É algo que não traz para nós uma plena satisfação. Entendam bem, quando a gente se debruça nesse texto do apóstolo Paulo, nessa carta que ele está escrevendo ao povo ali de Filipos, ele nos ensina, o apóstolo, né? Ele nos inspira, ele nos exorta nessa carta. Esse povo que vivia sobre uma forte influência romana e também com constantes cultos às divindades de Roma. É a esse povo gentio, olha só, se não se aparenta conosco, né? É a essa população que o apóstolo Paulo tenta trazer ensinos eternos. E a importância que ele quer nos dar, que ele quer nos revelar, é de se levar uma vida digna do Evangelho, seguindo as atitudes serviçais do Cristo. Onde considerar tudo como esterco não seria apenas uma figura de linguagem qualquer, mas uma extrema verdade em suas raízes mais profundas. Nos revela uma necessidade de como o amor daquele povo, bem como o nosso, precisa ser acrescido cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para que possamos discernir o que é melhor, a fim de sermos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que provém por meio de Cristo para a glória e louvor de Deus. Agora eu quero ir com vocês lá para Isaías, no capítulo 32, versículo 17, que diz assim: o fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O fruto e o resultado da justiça só pode ser alcançado apenas através da pessoa de Cristo Jesus. Vamos ler em Gálatas, capítulo 5, de 13 a 22. Os ensinos também do apóstolo Paulo ao povo de Gálatas, ao povo da Galácia. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei, ela se resume num só mandamento:
ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, que são divergência de opiniões, facções, que são grupos que se contrariam dentro da própria comunidade, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então, para que a gente possa chegar a esse lugar de prover, ou melhor, de receber e viver o fruto e o resultado da justiça, que tão somente só é alcançado através da pessoa de Cristo Jesus, não tem um outro caminho que não seja se relacionando com Ele, abrindo mão desses tipos de ensinos, os quais são perceptíveis ao Deus desta era, pecados, cobiças, ações que nos levam o tempo todo para um distanciamento, um esfriamento na presença do nosso Deus. O ensino, ele não é para aqueles que não conheçam ao Senhor. Pelo contrário, esse ensino do apóstolo Paulo e esse lugar para provar de um fruto e resultado da justiça que provém do Senhor, ele é para aquele que possui revelação. E uma revelação de quem Ele é em Cristo Jesus. Nós precisamos encontrar esse lugar de nos refazermos dia após dia na presença dEle. Para que o Espírito Santo, Ele nos leve para um lugar de constrangimento tal, que todas essas ações pecaminosas, ou muitas vezes que nós nem percebemos como pecado, porque muitas vezes, principalmente nós mulheres, é algo que eu sempre falo para elas em nossos encontros íntimos ou nas nossas reuniões públicas de mulheres, que muitas vezes provém de nós um facilitar para que possamos dar ouvido a demandas, a conversas, a ações que não provém de Deus. Contudo, não é algo apenas que provém do sexo feminino. Qualquer homem ou mulher que não esteja um pouco sensível à condução do Espírito, ao discernimento do Espírito, pode vir a cair nesse lugar de práticas do Deus desta era. A nossa plenitude em Deus, a nossa unidade de fé, o nosso prosseguir firme para o alvo, ele não tem como acontecer se não estivermos em uma vida arraigada em Cristo Jesus. E assim, nós vamos ver, provar esse fruto da justiça que é de plena paz. E vamos ter o resultado da justiça na nossa vida, que é uma tranquilidade e uma confiança para sempre. Em que, Vanessa? Uma confiança para sempre naquele que tem cuidado de nós. Nós precisamos, como igreja, nós precisamos, como aqueles que seguem o Cristo, ter isso muito claro no nosso dia a dia, na nossa busca constante, na nossa convicção de fé. Aonde nós devemos estar, o que nós representamos, o que nós falamos,
o que nós manifestamos. Tudo isso diz respeito de quem somos. Tudo isso diz respeito de a quem Ele é. Quem é o Deus o qual servimos? Quem eu e você, de fato, testemunhamos no nosso dia a dia? Quais são os frutos que nós vamos conseguir manifestar no nosso diário? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Como esse amor, ele pode ser acrescido? Como esse amor pode ser aprimorado? Nós entendemos, nós cremos que só há um lugar onde o verdadeiro amor é de fato manifestado. E esse lugar é na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a plenitude do amor. Nele nós temos todas as respostas naquilo que se diz a manifestação de atos de amor. E quem possui, quem detém o Espírito Santo de Deus é a igreja. E a igreja que detém o Espírito Santo, através da obra redentora de Cristo Jesus, a igreja, ela tem a possibilidade de manifestar esse fruto do Espírito. Esse conjunto que nós estamos lendo aqui nesse texto. Não há como o fruto do Espírito, não há como o amor em Cristo, não há como o acrescer do amor de Deus em nós ser manifestado, se não for através de um caminhar com Cristo. Impossível, meus irmãos, impossível aos homens e mulheres desta era que servem ao Deus deste mundo manifestar fruto do Espírito que só se encontra através de Cristo Jesus, que em nós reside. O nosso compromisso e a nossa responsabilidade, irmãos, ela é imensa. Imensa daquilo que queremos fazer, mas que precisamos dobrar a nossa carne para que não venhamos a sucumbir a ela. E assim não dar um bom testemunho daquele que é o nosso Senhor. Mas continuando nesse raciocínio de como esse amor ele pode ser acrescido em nós. Para o nosso entendimento, eu vou iniciar com uma verdade contida no livro de Colossenses. Nós cantamos isso hoje aqui, nós também lemos no início desse encontro da igreja. E eu vou novamente aqui fazer essa ponderação sobre esse texto. Porque Jesus, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, tanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, ou seja, tudo existe, tudo perdura, tudo permanece, tudo é concretizado. Antes, eu e você estávamos separados de Deus, e em nossas mentes, por causa do nosso mau procedimento, nós éramos inimigos de Deus. Mas agora, Jesus nos reconciliou pelo seu próprio corpo físico, mediante a sua morte, para nos apresentar diante de Deus Pai, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Mas, desde que continuemos alicerçados e firmes na fé, sem nos afastarmos da esperança do Evangelho que nós ouvimos e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Continuar, meus irmãos, alicerçados
e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que está contida na pessoa de Jesus. É dar vazão para que o amor, ele possa ser acrescido em nós dia após dia. Pois não há fonte, meus irmãos, não há fonte de genuíno amor que não seja através dele. É assim que o amor cresce em toda percepção, através de discernimento e sensibilidade práticos, já que o amor cristão, ele não é um mero sentimento. Ele está arraigado, ele está fundamentado, ele está baseado no conhecimento e no entendimento. Conhecimento e entendimento, Vanessa, de quê? De uma boa teologia, de uma boa formação teológica, de um cumprimento de preceitos e deveres da religião dos meus pais. Aonde, igreja? Aonde eu e você podemos ter arraigado, fundamentado, concretizado o conhecimento e o nosso entendimento? O nosso conhecimento e o nosso entendimento, ele precisa estar baseado em Cristo, em seus ensinos e em práticas que nos levam a renunciar às nossas antigas práticas, o nosso antigo proceder, as nossas antigas paixões, para que possamos, nessa caminhada de desenvolvimento da nossa salvação, nos achegar dia após dia, mais próximos, mais juntos do Pai. E essa intimidade, essa busca, esse desejo de estar com Ele, ou até mesmo, meus irmãos, até a falta do desejo. Quantas vezes a semana ela transcorre e nós nos percebemos que não separamos um tempo ideal, de acordo com a dignidade do Cristo que nos foi apresentado o Evangelho. Quantas vezes nos percebemos, mas mesmo nos percebendo, nós podemos agir contrário à necessidade que nos rodeia. Nós precisamos andar debaixo desse entendimento, discernimento, de que se não formos aperfeiçoados no amor, se não buscarmos a presença do Espírito, se não alimentarmos o nosso espírito através do Espírito Santo de Deus, que nos outorgou a promessa, nós não conseguiremos nos fortalecer, nós não conseguiremos aperfeiçoar aquilo que o Espírito Santo está nos comunicando. É impossível para mim, para você, viver uma vida totalmente entregue aos ensinos dele, se nós não estivermos em nós o desejo latente de uma plena comunhão, de um pleno relacionamento, de um desejo sincero. Por mais que vivemos em meios a tantas correrias e situações, mas um coração quebrantado, o nosso Deus, ele não rejeita. Um coração sensível, um coração que entende a necessidade de buscá-lo, mesmo nos momentos mais adversos. É possível, sim, nós sermos assim amadurecidos e desenvolvidos no amor do nosso Deus. Assim sendo, estarmos fundamentados no conhecimento e no entendimento de Deus requer de nós essa busca incessante e apaixonada pela sua presença, esquecendo das coisas que ficaram para trás, avançando para as que adiante estão. Eu e você prosseguimos assim para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus, em Cristo Jesus. E nessa caminhada de prosseguir para o alvo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E olha que interessante.
Já ouvimos isso tanto Felipe ministrando, já ouvimos isso de modo muito corriqueiro no nosso dia a dia. E quem sabe muitos de nós, muitas vezes declararam assim: tudo posso naquele que me fortalece. E sim, é uma verdade. É uma grande verdade dita pelo apóstolo. Contudo, muitas vezes, meus irmãos, a gente utiliza essa máxima dentro de um contexto de ganho, de conquista, de vitória. Pouco isso tem a ver com o evangelho proposto e pregado pelo apóstolo. Pouco, acho que ainda estou sendo excelente. Nada tem a ver com o evangelho proposto, o evangelho do Cristo. Poder nessa caminhada de prosseguir para o alvo, para alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, e assim poder declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com certeza, não é realizar sonhos. Ou pode ser que sim, em algum momento, mas também pode ser ter frustrações. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode ser também eu me permitir ser ferida. Quem sabe ferir alguém. E me deparar com um caminho de volta necessário, de pedido de perdão, de humilhação, de arrependimento. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso viver uma vida de plenitude, de conquista, de acordo com os padrões que em nossa, eu brinco muito com isso, né? O mundo fala muito isso, nossa fanfic, que é aquele cenário que a gente cria ilusório sobre algo que a gente acredita que é fato. Então, na nossa fanfic, que a gente vive uma vida plena quando nós estamos plenamente conquistando tudo que está ao nosso redor, tudo que nos é proposto nesse cenário ilusório. A gente se debruça e fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Contudo, seja vivendo ou seja morrendo, seja perdendo ou seja ganhando, seja lucrando ou não, sendo satisfeita nas questões que se apresentam no nosso dia a dia ou não, nós precisamos encontrar um lugar de contentamento e alegria, de plenitude no Espírito, no Cristo. E dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glorifica Ele, igreja. Aplauda Ele porque Ele é digno. Ele é digno. O Evangelho é digno. O Evangelho é do Cristo. Ele é o Cristo ressurreto, o qual tem nos dado unidade e convicção de fé. Nós precisamos andar segundo aquilo que cremos. Nós precisamos andar segundo aquilo que o Espírito tem comunicado em nós. E o desejo da manifestação do fruto do Espírito precisa ser latente no nosso coração. Para a gente encontrar o real sentido da celebração da vida, nós precisamos de um encontro com o Cristo ressurreto todos os dias. Porque quando eu me iro, Driele, eu preciso de ter um encontro com Cristo ressurreto. Que é quando eu quero desistir, Tamires, da irmã, porque eu estou cansada, sobrecarregada, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aonde nós, como igreja, vamos nos chegar, se não vivermos, nos refazendo o tempo todo no Cristo? Aonde nós vamos chegar? Em lugar algum. Nós precisamos nos refazer nele. Nós precisamos nos achegar nele. Nós precisamos da manifestação do fruto desse Espírito que está nele. A maturidade dos 40, dos 30, dos 50, pouco diz sobre isso. É claro que uma adolescente pouco viu, pouco experimentada ela é. Kennedy, verdade, pouco experimentada. Todavia, nós temos exemplos na palavra de grandes jovens como José, ou o pequeno Samuel, que nem adolescente era, cheio do Espírito Santo, ouvindo audivelmente a voz do Senhor.
sem maturidade, sem discernimento, onde precisou da ajuda do profeta velho, que já não ouvia mais Deus, mas era experimentado. Meu pequeno, quando tu ouvires essa voz de novo, só diz: eis-me aqui, Senhor, o que tu queres? Então, mesmo em caminhos de imaturidade ou fases de imaturidade da nossa vida, seja da faixa etária ou não, nós temos a possibilidade de nos encontrarmos com Cristo e renegar aquilo que é latente na nossa alma. Amadurecer é uma questão de escolha. O que é que tem te fortalecido? O que é que tem te fortalecido? As tuas ambições? As tuas conquistas? Teu cônjuge? Aí, Gabizinha quer casar em breve. Teus filhos? Vanessinha quer ser mãe em breve, Sara. O que é que tem te fortalecido? Teu recurso, que está em dia, tuas contas pagas e tua alegria, porque coloca a cabeça no travesseiro e fala: ufa, eu e os meus dólares em meio ao governo Lula, é uma alegria. Pode até ser. Todavia, isso não era um lugar de contentamento constante. Nós precisamos, igreja, viver a palavra, quando diz que 10.000 cairão ao meu lado, outros tantos mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não serei atingida, por quê, Cris? Porque eu encontrei um lugar de contentamento no Cristo. Nele que detém a supremacia de todas as coisas. Nele que foi chamado para ser o autor e consumador da fé. Ele que recebeu o convite de Deus Pai a se entregar por mim, por você, e simplesmente o quis fazer. Ele é o soberano. Ele dá, Núbia, ele tira. Ele faz o magistério gerar filhos. E um aborto ele não impede de acontecer, se assim ele quiser. Nós, como igreja, precisamos saber lidar com os nossos medos, com as nossas perdas. Medos, perdas. São muitas questões que não nos refrigeram a alma. Mas elas não podem ser motivo de nos retirar do centro da vontade do Senhor. Porque eu e você, nós temos o Espírito Santo. O mundo não tem. O mundo, ele não consegue passar por determinadas situações e é plausível o entendimento do não conseguir. O mundo não detém o Espírito de Deus residindo nele. Eu e você, igreja, nós recebemos o selo da promessa. Eu e você, igreja, nós recebemos o autor e o consumador da fé, através do Espírito de Deus, que nos revelou o Evangelho. Eu e você, igreja, fomos convencidos do pecado, da justiça, do juízo, através da plena revelação do Espírito. Nós precisamos andar segundo o entendimento que nos foi proposto. Já não somos mais débeis. Já não somos mais aqueles que são inocentes no entendimento. O que tem sido sua fonte de alegria e contentamento? Vamos juntos para o livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 17 a 27. Gênesis 9, 17 a 27. Concluindo esse contexto, que eu não vou ler todo, mas esse capítulo ele fala a respeito daquele momento
dilúvio. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda, da sua casa. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo, amplie Deus o território de Jafé. A fonte de alegria, naquele momento para Noé, foi a vinha que ele havia plantado. O que não havia pecado algum nisso. Pelo contrário, em um tempo novo que estava nascendo, celebrar se torna algo imperativo. É uma ordem. Celebremos a vitória. E ele estava ali, sobrevivente a um tempo de dilúvio, a um tempo de morte. Plantou uma vinha, se alegrou. Contudo, precisamos ter cuidado, pois a nossa alegria e celebração momentânea não pode nos levar a um estágio de entorpecimento mental. Uma embriaguez que nos tira a dependência de Deus, nos levando a querer tão somente usufruir daquilo que foi conquistado. Precisamos, em tempos de embriaguez, retornarmos ao nosso estado de sensatez. E isso só é possível através da condução do Espírito de Deus agindo em nós. Esse lugar do agir de Deus e do retorno à percepção daquilo que é eterno e imutável requer de nós essa busca incessante por sua presença. E assim, nós seremos cheios do pleno conhecimento de Deus, com sabedoria e discernimento espiritual, vivendo de maneira digna do Senhor, em tudo o agradando, frutificando em toda boa obra e assim crescendo no conhecimento de Deus. Há uma importância, meus irmãos, de quando nós nos deparamos com as alegrias que a vida nos proporciona. Há uma necessidade de sermos sensíveis a ouvir a voz de Deus. E não permitir que a alegria do momento nos retire daquele lugar da sensatez do Espírito. Facilmente a gente se lembra de que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nós não estamos proibidos de viver as nossas alegrias, contudo nos embriagar com aquilo que o Senhor tem nos dado é lugar também de total perdição. Nós precisamos discernir que plantar uma vinha para celebrar um tempo novo na nossa vida não é um motivo para nos embriagarmos perdendo total controle, porque isso só nos demonstra que já perdemos a total dependência de Deus. Eu e você precisamos discernir um momento que nós estamos inseridos. Isso diz respeito àquilo que eu já estava meditando com vocês no início. Saber quem somos, a nossa identidade, aquilo que refletimos, a nossa responsabilidade enquanto igreja, a nossa responsabilidade enquanto discípulo de Jesus. Sim, nós temos uma responsabilidade ao qual o mundo não tem.
É necessário que nós venhamos desenvolver esse processo de salvação e sim, com muito esforço, conquistar a coroa da vida. Eu não estou falando contra a graça. A graça nos foi dada. A graça é dom de Deus. A graça vem pelo Espírito, o Espírito da promessa, que nos foi concedido através do Cristo. E não é disso que eu falo. Isso é dom de Deus. Eu falo de um esforço, uma necessidade, de um agir nosso, discípulos daquele que tudo crê, que tudo vê, que tudo pode. É a Ele que nós temos a responsabilidade de entregar a nossa vida diariamente. Morrer diariamente. Renunciar diariamente. Essa é a proposta do Evangelho. Nós precisamos discernir os momentos das nossas alegrias para que não venhamos nos embriagar e perder o time daquilo que já não é mais uma provisão de Deus, mas um fruto da tua e da minha carne. Quanto a essas coisas, nós precisamos ser zelosos e fundamentados na palavra do nosso Deus. Vamos agora ali para Jeremias, capítulo 29, versículo de 11 a 13. O contexto ali de Jeremias é o momento da época do exílio de Israel, ali na Babilônia. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Meus irmãos, nós descobrimos assim que a realidade da celebração da vida, ela só é possível quando nós, eu e você, podemos de fato ser aperfeiçoados nesse amor, nos permitindo ser moldados nele, onde podemos crucificar as nossas antigas paixões nele, bem como também os nossos antigos modos de viver. Sim, eu e você precisamos crucificar as nossas paixões de outrora. Eu e você precisamos crucificar o nosso antigo modo de viver. Mesmo que seja para nós um caminho de muito choro, porque a alma grita, mas não há outro caminho de transformação mental que não seja pela prática da verdade proposta pelo Evangelho. O amor de Deus, nosso Pai, Ele é aperfeiçoado em nós através do agir do Espírito. E o agir do Espírito nos leva a uma transformação total de vida, de mente, de escolhas, de atitudes. Nossas ações já não refletem mais quem somos, porque já estamos crucificados. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Essa é a verdade da proposta do Evangelho, meus irmãos. Uma vida de plena crucificação, em tomar a nossa cruz dia após dia, em dar a voz ao que o Espírito tem comunicado à igreja, permitir a transformação de dentro para fora, uma alegria que formoseia o rosto, gerando ou abortando. Casada
ou solteira. Conquistando ou perdendo. O Evangelho não fala sobre o tempo presente, sobre aquilo que nós podemos experimentar ou tocar. O Evangelho fala daquilo que é eterno e que é imutável. O Evangelho fala da transformação que eu e você devemos fazer, sim. É uma opção, é uma escolha. E a minha oração, igreja, é que eu e você possamos, dia após dia, fazer essa escolha pelo Cristo, pelo Evangelho proposto, pela maneira digna de viver segundo o Senhor tem desejado, em desenvolver a nossa salvação, para que possamos assim manifestar a glória do Senhor nessa terra e homens se renderem a Ele através do arauto que somos nós. Nós somos esses que não retrocedem, Cristo. Nós somos esses que não retrocedem. Nós somos aqueles que podemos errar, mas nós não retrocedemos. Há caminhos de volta, há pedidos de perdão, há perdoar 70 vezes 7. Há uma possibilidade de viver o céu na terra. Como cantamos aqui hoje, o paraíso é aqui. Parece louco, né? Essa declaração desse trecho da canção. Paraíso aqui. Paraíso aqui, como assim? Como assim não? O paraíso é aqui. O paraíso é lá. O paraíso é onde você manifesta a glória de Deus. O paraíso é a tua própria vida. Porque 10.000 caíram aqui, tantos outros aqui, você está de pé. Aí você pode cantar. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Aí você pode. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha, caminha contigo. Erga sua mão, sua bênção chegou. Com muito louvor. E aí a gente segue, erga sua mão, sua bênção chegou. Claro que a sua bênção chegou. O seu entendimento não vai mais para um lugar de uma bênção materializada, do filho gerado, do marido sonhado, da conta paga. Claro que tua bênção chegou. Você é detentora do Cristo através do Espírito que em ti reside. Cantar essa canção faz todo sentido. Nesse contexto real e palpável do Evangelho da cruz. A plenitude da vida está em viver em Cristo e para Cristo, independente das circunstâncias às quais estamos inseridos. E assim, e aí sim, fará sentido declarar a célebre frase do apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, pois o viver é Cristo, o morrer é lucro. Pois o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pois o viver, Rodrigo, é Cristo. E o morrer, Adriele, é lucro. Mas isso só faz sentido, Leone, se eu desejo provar e viver a verdade proposta do Evangelho. Aí a alegria do coração vai formosear o rosto. Aí as minhas agressões, aquilo que eu já levei na vida, ou aquilo que eu já fiz a alguém, porque a gente bate, a gente fere, mas nada disso vai nos movimentar mais, ou melhor, nos enrijecer. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Decidi sair de um estágio de imaturidade para um estágio de maturidade e consciência de fé. Um estágio de maturidade e consciência
de fé. Sair de um estágio de imaturidade para um estágio de consciência de fé. Quero terminar esse tempo lendo com vocês Filipenses, capítulo 3, de 10 a 21. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoada, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso eu também fui alcançada por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesma já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus vai esclarecer vocês. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Isso me lembra lá atrás. Me lembra o meu tempo do Rio, lá com os irmãos, Sidão. E a gente falava assim, cada um anda segundo aquilo que alcançou. Era uma forma de carinhosa de olhar para o irmão, às vezes repetindo alguma ação, e a gente poder exortar, corrigir, mas poder trazer luz ali a algo novo, porque por enquanto ele está andando segundo aquela limitação que ele teve de entendimento. Contudo, isso também tem um outro lado, que é o lado daqueles que são maduros, entendem a sua responsabilidade com o reino e também devem andar de acordo com aquilo que alcançou. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, aqui Paulo, explicitando, observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora o repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago. Têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, ela está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso naquele grande dia. Aleluia! Vamos aplaudi-lo porque Ele é digno. Ele é digno. É nele que temos esperado, confiado, crido. O Senhor é digno, o Senhor é merecedor de todo reconhecimento, toda autoridade, todo poder, domínio e soberania estão nas tuas mãos. Realiza em nós, Jesus, realiza em nós a transformação mental que precisamos para viver de modo digno, o qual o Senhor tem nos proposto através do seu Evangelho. E assim, para que saibamos celebrar de maneira eficaz a nossa vida, aprendendo a contar os nossos dias de maneira satisfatória, dia após dia. Amém? Você recebe essa palavra, igreja?
em nome de Jesus. Eu quero poder, nesse tempo, eu vou cantar uma canção para completar essa mensagem, essa palavra que me invadiu o meu coração. E se por acaso essa mensagem também, ela te impacta de alguma forma, te constrange de alguma forma, e no decorrer dessa canção, o Espírito Santo, ele te aperte um pouco mais, tenha liberdade de se unir a mim aqui à frente, para que nós possamos a Ele entregar o nosso coração, clamar por misericórdia e pedir para que a nossa mente, ela saia desse lugar de cauterização e ela possa ir para um lugar de pleno entendimento de quem somos e de quem Ele é. Se isso fizer sentido e se de fato se trouxer algum constrangimento no espírito para você, enquanto cantamos, se una a mim nesse tempo aqui na frente, amém? Coloca para mim, por gentileza, se vocês quiserem dar uma amenizada nessa iluminação também, fiquem à vontade. Permanecemos então no mesmo espírito. Tenhamos ouvidos para te ouvir, Jesus. Não me deixe ir se você não for. Não me deixe estar se não estiver. Não me deixe ter se não me tiver. Se é pra me perder, que seja em teu abraço. Não me deixe amar o que você não ama. Não me deixe sonhar o que você não planejou. Não me deixe andar no caminho que você não traçou. Se é pra naufragar, que seja em teu amor. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Pois eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Eu quero
ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Estou perdendo para ganhar, estou morrendo para viver, estou gastando a minha vida para poder te conhecer. Estou perdendo para ganhar, estou morrendo para viver, estou gastando a minha vida para poder te conhecer. Estou perdendo para ganhar, estou morrendo para viver, estou gastando a minha vida para poder te conhecer. Estou perdendo para ganhar, estou morrendo para viver, estou gastando a minha vida para poder te conhecer. Então, dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te servir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, formosos são para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Eu quero ir onde você for, eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é, eu quero amar como você ama. Eu quero ir onde você for, eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é, eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para
te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Pois eu quero ir onde você for, eu quero estar onde você está, eu quero ser como você é, eu quero amar como você ama. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado pela tua presença, pelo teu toque, Senhor, que nos cura, que nos transforma, Pai, que nos edifica, Senhor. Obrigado, obrigado. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos visitado em cada tempo, em cada momento, Senhor, da nossa vida, da nossa história. O Senhor tem estado conosco, com cada um de nós, Pai. Recebemos essa palavra, Pai, como vinda do Senhor, da Tua parte nessa noite para nós. Que a Tua palavra penetre no nosso coração, naquele lugar mais profundo, Pai, do nosso coração. E ela gere transformação, não só para esses que estiveram aqui à frente, mas para cada um de nós, Pai. Esse é o propósito da Tua palavra, nos confrontar, nos transformar. Que a nossa mente seja mudada, Senhor. E possamos cada dia, Pai, olhar para aquilo que o Senhor tem para nós. Olhar para o chamado que o Senhor tem para nós, Pai. Que as nossas comemorações sejam aquelas que o Senhor tem comemorado antes para nós, Pai. Que as realizações dos nossos sonhos sejam os Teus sonhos para nós, Pai. Em nome de Jesus. Queremos viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tudo mesmo, Pai. Os dias bons e os dias ruins também, Senhor. Tudo que o Senhor tem para nós. Porque entendemos que tudo vem do Senhor para nós, para nossa edificação, para nossa maturidade, para o nosso crescimento, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.